Então, boa noite. Só vou esperar um pouquinho os irmãos entrarem. Para você que está em casa, a gente acabou agora a nossa oração, os homens ainda estão entrando, então enquanto os irmãos se acomodam, vamos esperar um pouquinho. Fico feliz de ver os irmãos. Hoje um pouquinho mais de gente, que joia. Fico feliz, que bom. Deus abençoe a nossa igreja, né? Vamos lá. Bom, a gente vai acabar o capítulo 3. Eu preciso que tire um pouquinho o retorno aqui para mim, que está muito alto. O capítulo 3 de Filipenses, tá? Então vamos lá. Vamos, por favor, abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Irmãos, eu sempre tenho lido completo, né? Mas eu acho que hoje, irmãos, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, então eu vou aproveitar, eu vou assim, pegar o tempo da leitura do texto todo hoje, e vou direto para o verso 20, tá? É que eu só acho que a gente vai precisar desse tempo da leitura, tá? Eu sempre gosto de ler tudo, mas hoje, para não demorar muito, então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser hoje. Então, a Bíblia diz assim, no verso 20, de Filipenses 3. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus servos reunidos aqui, ó Pai. Obrigado pelos irmãos que estão acompanhando a mensagem de seus lares. Peço que o Senhor abençoe esse momento de estudo da Bíblia, que o Senhor transforme os nossos corações, transforme as nossas mentes, e que nós, ó Senhor Deus, sempre possamos ser cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que hoje possamos sair daqui mais cheios ainda, para que o Senhor seja glorificado através de uma vida que crê nas Escrituras e também de uma vida transformada para a glória do Teu nome. Faz de nós santos e nos abençoe a Te servir de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então você percebeu que o verso 20 começa com um mas, né? Mas a nossa cidade está nos céus. Então, todas as vezes que a gente fala essa palavra mas, é porque aquilo que vem antes, a gente vai falar algo oposto. Então, por exemplo, você é bonito, mas aí bagunçou tudo, não é? Fala a verdade. Você, mulher, chega para o seu esposo e fala, estou bonita. Está bonita, mas é melhor você não falar mais. Porque ela sabe que o negócio vai inverter para você, né? Você já sabe que o negócio vai inverter quando você fala mas. Então é o seguinte, ó. Do que ele está falando, né? Se a gente vai, a partir do verso 20, a gente tem que lembrar da mensagem passada. E aí eu quero insistir numa coisa, irmãos. Os 3 versos que a gente vai ler agora, que é da mensagem passada, aí eu vou falar com temor, tá? Falam de pessoas que estavam dentro da igreja. Eu vou afirmar isso hoje. Se você falar para mim que os versos 18 e 19 não são de pessoas da igreja, irmãos, eu vou te respeitar, mas eu não vou poder concordar devido ao contexto, tá? Então olha só, verso 17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo, olha, o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, peraí, ele está falando de pessoa que está dentro da igreja ou não? No verso 17. Está falando de gente que está dentro da igreja. Só que ele continua o texto dizendo, porque muitos há. Será que agora ele está falando de pessoa que está fora da igreja? Então é com temor que eu falo isso, irmãos. Porque eu olhando para o texto e lendo alguns comentários, eu cheguei na conclusão que eu vou ensinar isso para os irmãos. Que o verso 18 e 19 é de gente da igreja. E não tem problema. Se o pastor vier a discordar de mim, não tem problema nenhum. Tá joia? Não tem. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse.
Ele já falou. E agora também digo chorando. Vamos lá. Ele ia chorar pelos de fora? Está vendo? Vamos lá. Que são inimigos da cruz de Cristo. Ô Neil, não é crente então. Tá joia, mas está no meio do povo. Está no meio do povo. Irmãos, não já teve gente dentro, está junto com a gente, caminhando com a gente, que de repente parece que nunca foi crente? Isso acontece, infelizmente, irmãos. Vamos lá? Eu tenho ensinado isso para a igreja. Quero só fazer uma pergunta aqui. Ó, só quem não tem acompanhado isso é o Eric aqui. Vamos lá, vamos ensinar para o Eric isso aqui. Qual é a característica do vitorioso na Bíblia? Opa, falaram. Tem um que aprendeu. Quem foi que falou? Isso é perseverança. Essa é a característica do fiel. Ou do fiel não. Do vencedor. Quem é que vence? Quem persevera. Quem é que vence? Aquele que é fiel a Deus e suporta as pressões externas e internas. Então, olha só. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse. Estou no verso 18, tá? E agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, ou talvez na sua Bíblia está escrito apetite, alguma coisa assim. Tem alguém que traz isso? Aí, apetite, tá vendo? Você não pensa que é o estômago dele, tá? E nem que é comida. São desejos isso aqui. E cuja a glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, eu e você, crentes em Cristo Jesus, libertos para glorificar a Deus, não podemos ser assim. Nós que estamos caminhando, perseverantes, nós não podemos pensar nas coisas terrenas. Nós estamos no verso 20, mas a nossa cidade está nos céus. Essa é a nossa cidade. Então vamos lá. O reino está aqui ou não? Está. Já está. Nós somos cidadãos do reino ou não? Somos. Então vamos lá. Eu sei, irmãos, que a gente tem que fazer planos, certo? Não importa quantos anos você tenha. Não importa. Deus te deixou nessa terra, é para fazer plano ainda. Está tudo certo. Tá tudo, não tem nada errado. Mas a nossa cidade é no céu. Tá joia? O que a gente vai pensar nessa terra? Ó, Neil, o que a gente pensa nessa terra é para essa terra. Cuidado, o que a gente pensa nessa terra é para a glória de Deus. A gente está nessa terra para a glória de Deus. Ó, quer ver? Ó? Gilson vai casar, não vai? Deus, não é uma bênção? Ele casa para quê? Para estar com a Fernanda aqui nessa terra, né? Para glorificar Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Amanhã a gente vai trabalhar. Hein? Não, uma boa ideia? A gente trabalhar amanhã? Alguém aqui vai trabalhar? Eu vou. Hoje eu não trabalhei, já estou começando aquele negócio de férias, que gostoso, né? Recesso do professor. Mas amanhã eu vou ter que ir para a escola. Aí eu vou para a escola, para receber o dinheiro para gastar aqui, não é? É dessa terra, não é? Mas o meu dinheiro é para quê? O seu dinheiro é para quê? Não é para a glória de Deus? Ótimo, irmãos, a gente não pode pensar só nas coisas da terra. A nossa cidade está no céu. Tá joia? Então, onde que é a nossa nação? É no céu. Outro dia eu vi é status que fala, né? Quando está assim, escrito na coisa da pessoa. Aí estava escrito, desculpe, eu não sou daqui. Gostei. Gostei daquilo. Né? Muito bem. É que as pessoas, talvez alguns não entendam, mas você que é crente entende o que ele está falando. Ele está falando a coisa certinha. A nossa cidade, ela é no céu. De onde também esperamos o Salvador. Esta palavra, preste atenção, não é comum nas cartas paulinas, hein? Peraí, deixa eu ver se eu lembro aqui. Olha, outro lugar que tem, é lá no texto de Efésios, não precisa não, eu vou ler para você, eu nem vou falar para você não ir. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Parece só, eu vou olhar mais, mas parece que só tem esses dois, nas cartas de Paulo. Só que quando ele fala isso aqui, a gente tem que lembrar, Filipos é uma província romana. Sabe quem é o salvador lá?
Nero. Na verdade, não Nero, mas eu digo ai, como é que fala? O imperador. Certo? Então, aqui está o verdadeiro Salvador. Olha quem é, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então agora a gente sabe para onde a gente tem que olhar. Ótimo. Vamos lá. Mas a nossa cidade, verso 20, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí é o seguinte, que transformará o nosso corpo abatido, para que seja conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Excelente. No verso 21, do que é que ele está falando? Você não vai errar. Verso 21, do que é que ele está falando? Ressurreição? Excelente. O que mais ele está falando? Mas é isso que eu quero. Essa é da glorificação. O que mais? Como? Certo também. Mais uma coisinha. Transformação. Vai, mais uma. Mas está tudo certo, tá vendo? Não tem nenhum problema. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Quando a gente vai esperar esse Salvador? Presta atenção. Até quando? Muito bem. Então aqui é o seguinte, está falando de ressurreição, está falando de segunda vinda, e agora olha só, eu vou falar para vocês, eu vou para um texto agora, que não é um texto paralelo, não é. Eu vou para um texto agora, que é 1 Coríntios capítulo 15, que fala sobre ressurreição. Esse texto, você está vendo que está falando sobre ressurreição também. Só que os textos não são paralelos. O texto de 1 Coríntios capítulo 15 é uma defesa de Paulo à ressurreição. Aqui, Paulo não está defendendo a ressurreição. Paulo está falando sobre um privilégio escatológico. É isso que Paulo está falando. Está falando, no futuro, na segunda vinda de Cristo, nós vamos ter esse privilégio. É só isso. Agora lá, mas lá ele também fala de privilégio. Não. Ele fala do privilégio defendendo a ressurreição, que não é o caso aqui. Então, não são textos paralelos. Mas eu vou ler para você. Eu peço que você marque aí Filipenses 3. Vamos lá, porque o texto agora é longo, mas eu quero ler para você. Então, isso aí é uma coisa muito importante. Esses dias eu estava num acampamento, e é assim, irmãos. Uma das coisas que a gente tem que pensar é que o maior pensador, eu já falei isso aqui algumas vezes, não, acho que falei poucas vezes, mas vou falar mais. O maior pensador da antiguidade se chama Apóstolo Paulo, tá? Não existe ninguém igual a ele. Aí, entrei numa discussão com um negócio chamado chat GPT. Falei certo? Pronto. Entrei numa discussão com ele. Você pode me falar quem são os maiores pensadores? Aí vem Sócrates, Platão, não sei, Pitágoras, Aristóteles, beleza. Olhei para ele, não, cheguei para ele e falei, percebi que você não falou sobre o apóstolo Paulo. Ele deu a explicação dele lá, eu falei assim, quero saber qual desses que você falou. Sócrates, Platão, Pitágoras, Aristóteles, porque é claro, se você pensar em pensador, é difícil ter alguém como Aristóteles, Newton, Einstein, isso é difícil, irmãos. É muito difícil, o que essas pessoas fizeram no conhecimento é uma coisa difícil mesmo, eu entendo. Falei, mas ninguém atingiu mais pessoas do que o apóstolo Paulo. Ele falou, você tem razão. Se for esse o critério, mas só que eu tive que forçar ele a falar que o apóstolo Paulo era o maior. O apóstolo Paulo, irmãos, se você pegar esse texto de 1 Coríntios aqui, esse aqui, eu vi uma pessoa falando isso e eu fiquei a pensar. Quando esse homem diz, agora qual é o verso, hein? É que
é que eu não vou lembrar o verso aqui, o número do verso, infelizmente. Ah, já achei. Nem vou falar o verso, que é para você não ir lá. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Irmãos, quando ele fala isso aqui, sabe o que ele está dizendo? Se é 14, já que você está procurando, não aguenta, né? É o 14. Ó, irmão, sabe o que ele está falando aqui? Se isso aqui não for verdade, jogue fora tudo o que eu escrevi. Sabe, se isso aqui não for verdade, não é para você ficar na igreja. Existe alguém mais ousado do que ele? Existe alguém mais corajoso do que o apóstolo Paulo? Não existe, irmãos. Essa é uma das frases mais poderosas da antiguidade. Eu falei, ele está certo. Esta frase aqui é uma das frases mais poderosas da antiguidade. E aí, esse homem vem defendendo. E é versículo, hein? Aqui é versículo. Verso 42. Então, só para a gente... Daqui a pouco a gente volta para lá para a gente terminar a mensagem. Verso 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E eu gosto disso, hein? Você que gosta de anotar sua Bíblia, você que está em casa ou aqui na igreja, lembra disso. Nós somos a alma vivente, tá? Não adianta ficar pedindo por sua vida espiritual. Hein, pastor Viana? A gente fica bravo, né, pastor Viana? A gente não fica. Eu, pastor Viana, a gente não gosta que fale isso. A hora para minha vida espiritual não é a sua vida. Sua vida, o seu carro é espiritual, tá bom? Ô, meu, tá brincando, estou falando a verdade. Certo? Porque ele não anda sozinho não, tá? Seu carro precisa de você. Vamos lá. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o natural. Depois do espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Por isso que o apóstolo está dizendo, nós esperamos do céu. Veja, Cristo com o seu corpo glorificado, está no céu, nós estamos esperando por ele. Vamos continuar. Qual o terreno, tais também os terrestres. E qual o celestial, também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está vendo? Paulo esperava Cristo voltar, mas eu vou continuar. No momento, no abrir e fechar, Cristo voltar, desculpa, em vida, tá? Ele em vida. Antes, a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele espera ver Cristo voltar ou não, irmãos? Está vendo? Por isso que você precisa esperar Jesus voltar, porque até o apóstolo Paulo, que falou sobre isso aqui, falou sobre esse assunto, ele esperava Jesus voltar. Vamos lá. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O Senhor Jesus já está ressuscitado. Por que nós esperamos por Ele? Porque Ele é o que tem o corpo glorificado agora. Na verdade, irmãos, Ele é o nosso representante no céu. Adão falhou, mas Cristo não falhou. Então, teve que ter um homem. E agora vamos lá, ó. Lembra de domingo? Lembra de domingo? Irmãos, ó. A gente sabe que Deus não morre, não é? Não é isso? Mas quando Cristo morre na cruz, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Ele só pôde morrer porque ele era um homem, não é?
só que era Deus, ao mesmo tempo. Não foi a parte humana que morreu. Do mesmo jeito que agora não chegou no céu a parte divina. Você entende, irmãos, isso? Existe um homem ressuscitado lá, só que ele é Deus. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ah, não, lembra o exemplo que eu dei? Quem andou sobre as águas não foi o homem. Hein, pastor Viana? Não foi o homem que andou, pastor Viana. Foi a parte divina. Então você não é crente. É que você não entende. É que eu não entendo. A gente crê. Hoje ele é um homem ressuscitado. Ô Neil, a gente vai encontrar esse homem no céu, não vai? Claro. Porque quem vem a mim vê o Pai. Agora, a partir dessa informação, a gente não tem mais. Então, cuidado. Tá? Então, a gente para aqui. Muito bem. É um homem ressuscitado lá. E aí, olha só, presta atenção no texto. Agora, lá no 21, tá? Na verdade, eu vou ler o 20 de novo, tá? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Aí você percebe o que o apóstolo Paulo está fazendo? Não é? Irmãos, veja se isso não é lindo. Ó, eu vou perguntar para o pastor Viana que daí não tem erro. Não tem erro. O senhor ó, eu vou perguntar para o pastor Viana que não tem erro. Lembra do capítulo 2, pastor Viana? Você lembra como o apóstolo Paulo fala de Jesus Cristo? De sorte que haja em vós? De Deus. Aí ele vai até onde? Até Cristo? Muito bem. Até Cristo se transformar em homem e morrer. E o que ele fala da gente agora? Olha a inteligência desse homem, irmãos. É claro, é o Santo Espírito. Eu sei disso, tá, irmãos? Eu sei disso. É o Santo Espírito agindo. Só que é o seguinte, não adianta, ó, eu vou falar uma coisa. É que assim, é só por milagre mesmo, mas se você não souber uma coisa de matemática, de física, o Santo Espírito não vai fazer as coisas se você não estudar, tá? Tá bom, irmãos? Tudo bem? Mesma coisa, eu não sei nada de direito. O Santo Espírito não vai fazer nada por mim em relação a isso aí, pastor Viana. Então é o seguinte, aqui na igreja, de vez em quando, alguém pergunta um negócio de matemática, não é melhor perguntar para mim do que para o senhor? Agora, se for de direito, não é melhor perguntar para o senhor? Porque o Santo Espírito não vai, ele vai me usar do jeito que eu sou. Vai usar o senhor do jeito que você é, e assim cada um de nós. Agora, olha o que o apóstolo faz. Que transformará o nosso corpo abatido. Então, Cristo deixa de ser Deus e vem morrer por nós. E nós que não temos condições de ficarmos vivos para sempre, Ele vai pegar no nosso corpo abatido. Agora lembra do que a gente acabou de ler, e daí não dá tempo da gente ficar para lá e para cá, para lá e para cá, no texto da defesa, tá bom? Lembra? Semeia assim coisa ruim, vai nascer coisa boa. Lembra disso aí? Beleza? Lá no texto. Então, ó, Ele pega o nosso corpo abatido. E aí é o seguinte, um dia, ó, pastor Viana, que legal, ele deixou sua glória para se tornar um homem. E nós, você é salvo em Cristo Jesus? Você está esperando por esse dia? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. É o inverso. Aí, irmãos, é assim. Esse homem, ele, guiado pelo Santo Espírito, fala de Cristo. Fala de Cristo se esvaziando. Olha para si próprio quando ele vai falar sobre os judaizantes, ou sobre os cães, ou sobre os falsos profetas. É muito difícil o texto. O texto é muito difícil. A gente tem que escolher alguma coisa e assim tocar em frente, porque quem é que entendia quem eram aquelas pessoas do começo do capítulo 3? Só quem leu primeiro. Mas ele vai, usa o seu próprio exemplo como alguém que perde tudo para ganhar a Cristo, para no final do capítulo falar assim, vale a pena. Porque é o seguinte, alguns buscam as coisas terrenas, mas nós, não. Olha como somos nós, antes da gente ressuscitar. Verso 13, do capítulo 3. Irmãos, quanto a mim, peraí, deixa eu ver. Eu vou ler do 13 mesmo. Talvez o bom seria ler desde o 10, mas eu vou ler do 13, vai. Irmãos,
Quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós somos desses. Então a gente vai atrás dos nossos apetites, e é assim. Eu gosto de brincar com os irmãos e vou brincar de novo. Não adianta me olhar com essa cara de crente. E nem pense também que eu sou crente assim, desse jeito não. Tenho os meus apetites também, os meus pecados. Luto com eles todos os dias. E assim, cada um de nós tem um pecado aqui. Então vamos lá, talvez você goste de fofoca. Pronto, um bem que não exclui da igreja, vai. Fofoca. Mas tem. Aí outro aqui é irado. Pecado. Cada um de nós tem um aqui. E a gente está lutando com ele. Sabe por quê? Para chegar aos céus. Não por nós. É porque a gente luta, porque a gente consegue lutar. Então, agora, a Bíblia está dizendo assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E aí é bacana. Segundo o seu eficaz poder. Então, peraí. Cristo, quando a gente olha para cá, é aquele Salvador que ele, e agora presta atenção, pelo seu próprio poder, pode dar a vida e tornar a tomá-la. Ô Neil, mas quem ressuscitou o Cristo foi ele mesmo? Ele, o Pai e o Espírito. Mas quando a gente olha para um texto como esse, tudo está no Senhor Jesus. Eu só olhando para o texto, tá? Tudo bem? Aqui, a Bíblia está dizendo, segundo o seu eficaz poder. E aí, tenho 2 minutinhos de sujeitar também a si todas as coisas. Então é o seguinte, Cristo, ele é soberano sobre tudo. Então vamos lembrar do texto completo? Vamos lá, ó. De sorte que haja em vós, todo mundo comigo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então, peraí, e deu o nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que está na terra e nos céus, e embaixo da terra, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Irmãos, é que é assim, ele se esvazia, mas ele vem para essa terra para morrer por nós, sendo Deus, passa por tudo que a gente passou, para que agora, depois dele vencer a morte, a gente esperar por ele, crendo que ele ressuscitou pelo seu próprio poder, que ele vai nos transformar, que a Bíblia está dizendo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. É que não dá tempo, mas depois você lê, que já são 9 horas. Olha qual é a glória desse que só pensa nas coisas da terra. Olha lá nos versos 17, 18 e 19, qual é a glória deles? Mas a nossa glória é ser como Cristo, para transformar o nosso corpo abatido. Então a gente espera por isso em seu corpo glorioso. E aí é o seguinte, e não só isso, termina aqui, o capítulo 3, não é só isso, é que ele tem poder para fazer isso, e a Bíblia fala assim, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também. Agora eu vou fazer uma pergunta, tem alguma Bíblia aqui, alguma tradução que não tem também? Vê aí. Tem alguma Bíblia que não tem a palavra também? Todas têm? No verso 21. De sujeitar também. A sua tem? Todas têm? Hã? A sua não tem também. NVI não tem também, né?
Mas essa palavra é super importante. Se você tem uma Bíblia trinitariana, pode ver aí. Todo mundo tem a Bíblia trinitariana, não está deitado. Porque a palavra está lá, no texto. Certo? Se o também tivesse deitado, é que ele não estava no texto, era uma palavra para ajudar a gente. Isso é válido, tá, irmãos? É válido. Então, mas só que a trinitariana pega e avisa para a gente. Isso é bom para quem vai estudar o texto. Aquilo lá, ó, eu e o pastor Viana, né, pastor, a gente lê outras traduções. Eu, no meu dia a dia, se eu estiver em casa, eu leio essa Bíblia. Mas se eu estiver na rua, eu não leio essa. Eu leio outra tradução. Eu leio essa aqui quando eu estou em casa. E eu só prego com essa. Até quando eu vou para outra igreja, eu tenho que começar a pregar. Ah, desculpa, já passei do tempo, né? Peraí, deixa eu terminar, vai. Já comecei, eu não aguento, irmãos. Então vamos lá. Então, olha aqui. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também. Ô Nil, por que você está falando disso daqui? Porque é o seguinte, ele vai voltar. Nós estamos esperando por ele. De onde? Do céu. Onde hoje existe um homem ressuscitado. E este homem que é Deus vai nos transformar. A gente está esperando por isso. E isso vai acontecendo na nossa vida por causa do seu eficaz poder de sujeitar não somente a vida, a morte, qualquer outra coisa a si. Não é que vai nos ressuscitar. Não. Sujeitar também a si todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pronto. Então, tudo é para Cristo. Vamos terminar só incentivando a igreja. Sábado, estaremos aqui para ver criança. Me perdoe os pais. Me perdoe o departamento infantil. A gente está aqui porque tudo é para ele. Aí no outro final de semana, a gente vai vir aqui assistir musical de Natal? Não, irmãos. A gente vai vir aqui porque tudo é para ele. Nem todo mundo tem esse coração, eu sei. Mas a gente vai ter a partir de hoje, se a gente não tem, tá bom? Eu sei que tem gente aqui que tem. Mas aí, pastor Viana, se a gente souber crer, tudo é para a glória dele, a nossa vinda é diferente. Então, que Deus te abençoe a aguardá-lo, para que isso aqui, ó, está morrendo. Aqui, ó, sinal da morte. Careca, cabelo branco. Um pé na cova e o outro na casca da banana. Sinal da morte. Mas indo para o alvo, para Cristo. Eu e você. Tem gente que está pior que eu aqui. Mas, quem é que sabe quem vai primeiro e quem vai depois? Eu só sei o seguinte, nós vamos aguardá-lo. Todos nós. O mais velho e o mais novo. Queremos vê-lo aqui, ó. Que esse teto se abra. E eu acabo aqui, senão não pode falar hoje. Vamos lá. Obrigado, Senhor. Agradeço pela tua palavra e peço que o Senhor nos encha, Senhor Deus, de poder. Que o Senhor também acrescente nossa fé e que o Senhor modifique os nossos pensamentos, nossos corações e nos faça servos teus para a glória do teu nome, porque sabemos que tudo serve para glorificar teu Filho Jesus e a tua pessoa. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que um dia voltará, nós oramos. Amém. Deus abençoe, os irmãos de casa também.